conheces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, interceder na bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem terminou de ler Hebreus? Tiago, perdão. Tiago. Terminou de ler? O que vocês podem nos dizer? A gente partilhou ontem até onde vocês tinham lido. Agora vocês terminaram o livro, né? Ah, já tinha terminado? Nossa, que beleza, gente. Nossa. Glória a Deus. Não, já vou dar já. Outro livro para vocês. Isso é óbvio, né? Já tinha dado ontem, se eu soubesse disso. Mas vocês vão ter agora mais trabalho também, de hoje para amanhã. Vão ter que ler até amanhã outro livro, tá bom? É muito importante quando a gente vai fazendo o caminho de escuta de Deus também, através do livro da Palavra de Deus, para a gente poder ir entendendo também todo o caminho que Deus quer para a nossa vida, né? É importante a gente conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós, então, vamos continuar nosso caminho dos anjos. Vocês já estão bem... Vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu até agora? O primeiro dia, o que nós vimos? Memória. Suco de inhame. Não, foi o segundo. Foi ontem. Olha que eu dormi pouco, estou mais cansado que vocês, estou melhor, hein? O primeiro dia foi sobre o silêncio, muito bem. O que é que nós falamos sobre o silêncio? Isso gravou, né? Vamos lá. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos entender que Satanás e os anjos rebeldes. Nós precisamos também entender que o mal, ele tem tanta força como o bem, né? Entender isso, fica bem claro. Então, o problema do mal. Bem, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu todas as coisas que tinha feito e eram muito boas. Antes de estudarmos a queda de uma parte dos anjos, assim como a figura e a ação do demônio, parece conveniente determinarmos, ainda que rapidamente, no exame do problema do mal. Pois é evidente que se o mal não existisse, não haveria possibilidade de existirem seres malignos, que não visa senão o mal, os demônios. A natureza é a origem do mal. De onde procede o mal?
São perguntas que vocês vão precisar entender. Como se pode conciliar a bondade e a onipotência de Deus com a existência do mal? Outra pergunta. Se Deus podia impedir o mal e não quis impedir, onde está a sua bondade? Outra pergunta. E se Deus queria impedir o mal e não pôde, onde está a sua onipotência? Em ambos os casos, onde está a sua providência? E nós vamos encontrar pessoas que todos os dias vão falar isso para nós. Se Deus é tão bom, se Deus disse que quer dizer, se Deus disse que ama os seus filhos, se Deus fala o tempo todo, né, que Ele veio para nos salvar, para que permite o mal? Eu digo mal, e mal mesmo, em todos os sentidos. O mal, por exemplo, de um menino que você educou dentro da igreja, com tanta generosidade, dedicou tempo, de repente ele muda o rumo da história, sumindo e fazendo o caminho do mal, vivendo uma vida de drogas, de bebida, uma vida de prostituição, uma vida de negar até mesmo a existência dele que é homem ou que é mulher, e assim por diante. E de repente você tem que contemplar um quadro, não é um quadro que você programou para a tua vida, né? Então são perguntas que ficam: aonde eu errei? Aonde eu falhei? Então vamos estudar isso, porque as coisas também têm que ser estudadas para serem entendidas. A natureza e a origem de todo o mal. De onde procede o mal, então? De onde procede tudo isso que a gente acabou de fazer, essas perguntas todas? Esse foi um dos problemas que mais angustiaram a humanidade em todos os tempos, e que só encontra uma solução satisfatória com o cristianismo. Os povos pagãos antigos, premidos por duas realidades aparentemente inconciliáveis. De um lado, a bondade e a onipotência de Deus. De outro, a existência do mal. É difícil, né, para nós. E nós precisamos entender que, se a gente não viver uma vida de muita intimidade com Deus, as coisas do mal parece que vai ganhando espaço dentro da gente. E vai convencendo a gente que até aquilo que a gente faz de errado é bom. A gente chega uma hora que o pecado é bom, que não tem problema pecar. Então, é isso que está acontecendo no mundo. O importante é eu ser feliz. O importante é eu amar. Como eu vou amar? Se eu vou amar uma pessoa que não está dentro da vontade de Deus? Não. Se Deus é amor, Ele me ensinou a amar. Um dia eu escutei isso de uma pessoa que queria continuar no pecado dela. Ela falou assim: não, Deus, Ele me ensinou que Ele é amor. E se eu amo fulana, então eu estou dentro do projeto de Deus, do amor. Olha para você ver como que o demônio é astuto, né? Então, se Deus é amor e eu amo fulana para me casar, então eu estou dentro do projeto de Deus. Isso é amor. Então, a gente precisa entender muitas coisas do mal também, para a gente não cair nas ciladas do mal. Aquele livro do Anselmo Green, Convivendo com o Mal, para mim aquele livro é fantástico. Porque aquele livro mostra para a gente as artimanhas de Satanás, né? A gente precisa, então, entender que o mal está nos ares. Está aí, o tempo todo. O mal está nos ares. A tentação está o tempo inteiro na nossa porta. E não pensem vocês que o demônio ele é astuto, ele não vai nos tentar, tipo, para a gente ir lá e se matar, ou para a gente ir lá e roubar alguma coisa de alguém. Não, ele vai tentar às vezes a gente a fazer coisas pequenas, para destruir a gente. Ele começa com coisas pequenas, por exemplo, precisa rezar 4 terços. É uma tentação, é um mal,
Para que rezar 4 terços? Você reza uma Ave Maria bem rezada, está ótimo. Então, vocês estão vendo? Pequenas coisas que ele vai tirando a bênção e a prosperidade espiritual do cristão. Então, os povos pagãos antigos, premiados por 2 realidades aparentemente inconciliáveis, de um lado a bondade e, por outro lado, a onipotência de Deus. Do outro, a existência do mal. A bondade e a onipotência de Deus, do outro, a existência do mal. Procurando evitar absurdo de atribuir ao ser bom, por excelência Deus, a origem do mal. Cair em outro absurdo, que é de supor a existência de 2 deuses, um Deus bom, um Deus do bem, ao lado de um Deus mau, que seria o criador do mal. Quando Jó tem que passar por toda via cruz, Jó é treinado ao extremo a ser uma pessoa de Deus. E Jó tem 3 amigos terríveis, que tentam o tempo todo mostrar que se ele está assim é culpa do pecado. E ele tem consciência que ele não está em pecado, que ele agradou o Senhor. Então, por isso que vira uma confusão. Se eu sou uma pessoa boa, e tem hora que Jó começa a questionar mesmo. Se eu sou uma pessoa tão boa, nunca te traí, nunca fiz nada errado, para que o Senhor está permitindo essa via cruz para mim? Eu quero entender, né? É difícil entender algumas coisas de Deus. Então, Jó vai chegando a uma conclusão que ele precisa rezar com a sua dor. É a única forma de compreender aquilo que não está dentro da compreensão humana, é dobrar os joelhos sobre aquilo e rezar. É rezar com a sua dor. E aí, quando você vai fazendo, então, esse caminho de rezar com a sua dor, você vai tendo luz no caminho para enxergar dentro dessa dimensão, que é o mistério de Deus, o mistério da fé, enxergar a vontade de Deus naquilo. Senão você morre. Se você não rezar, você não dá conta. Essa concepção conhecida em filosofia como dualismo é tão absurda como se para explicar a noite e o frio, se admitisse a existência de um sol negro e gélido, distinto do sol radioso e quente, fonte do dia e do calor. Como é evidente, é o mesmo e o único sol que dá origem ao dia. Quando nasce e provoca a noite, quando se esconde, que aquece quando está próximo da terra e faz com que surja o frio quando dela se afasta. Assim também não é necessário imaginar 2 princípios antagônicos, ou seja, 2 deuses. Para explicar a origem do mal, o que é preciso, antes de tudo, é determinar a natureza do mal, para depois indagar qual a sua origem. O dualismo erra não somente ao conceber 2 coisas primeiras contraditórias entre si para o universo, uma originando o bem e outra o mal, mas também ao tomar o mal como se fosse um ser, uma coisa que existisse por si mesma. Ora, como ensinou Santo Agostinho, o mal não tem uma natureza. Aquilo que é chamado mal é mera falta do bem. Entenderam? Então, aquilo que é chamado mal é a mera falta do bem. Eu preciso entender que, aqui que está dizendo é Santo Agostinho, ou dizer de São Tomás de Aquino, nisso consiste a essência do mal, a privação do bem. Quer dizer, se eu tenho condições de fazer o bem para alguém, e eu deixo de fazer esse bem, eu já estou fazendo mal, né?
Se eu tenho condições de falar bem de alguém, e eu não falo, e ainda falo mal, então eu já estou dentro dessa dimensão do mal. O mal, então, é importante eu entender isso. É a privação do bem. E quem diz isso é um grande doutor da igreja, aliás, 2 doutores da igreja, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, vamos continuar entendendo. O mal não é, portanto, uma coisa, e sim a falta de alguma coisa. Por isso, o mal não existe por si mesmo, mas apenas como deficiência, como privação de algo. Logo, não foi criado por ninguém. Não é, porém, qualquer privação que dá origem ao mal, mas somente a privação de algo que é próprio, necessário por natureza, a integridade de um determinado ser. Por exemplo, a privação da capacidade de voar não consiste um mal para o homem, uma vez que voar não é próprio à sua natureza. Entende? Já a privação da vista é um mal para ele, pois enxergar é próprio da natureza humana. Então, entender, a minha natureza humana é uma natureza marcada pela força do batismo. Então, todos nós, por pior que seja um ser na terra, quando batizado pela Igreja Católica, ele tem uma força do bem sobre ele. Então, todos nós temos condições suficientes para reverter qualquer vício em nós, qualquer maldade em nós, qualquer pecado em nós, porque eu tenho a marca da promessa, é da minha natureza fazer o bem. Pela força do batismo eu me tornei filho e filha amada de Deus. Então é da minha natureza rezar, buscar Deus, ir à missa, falar com Deus. E é da minha natureza, então, eu fazer aquilo que o Senhor me deu como herança. Então, todos nós temos condições de fazer uma semana de silêncio, sem conversar com ninguém? Temos. É ou não é da nossa natureza isso? Natureza que Deus nos deu, né? Diferente do mal. Então, de onde procede esta possibilidade de criatura sofrer a privação de um bem que é próprio à sua natureza? É uma boa pergunta. Se nós temos uma natureza que foi marcada pela bondade de Deus, com todas as forças de carismas, de dons, de frutos, tudo isso é uma herança que Deus nos deu, que Deus nos marcou. Então, de onde procede esta possibilidade de a criatura sofrer a privação de um bem que é própria à sua natureza? Em outros termos, qual é a raiz primeira, a origem? Aquilo que torna possível o mal. Deus fez todas as criaturas, porém, não as poderia ter dotado de uma perfeição infinita, absoluta, pois a perfeição absoluta só é possível no ser infinito, ou seja, no próprio Deus. Para fazer criaturas dotadas de uma perfeição absoluta, Deus teria que criar outros deuses, o que é absurdo. Logo, só podia criar seres finitos, limitados, portanto imperfeitos, sujeitos a privações. É nesta limitação inerente à condição de criatura que os filósofos, seguindo Santo Agostinho, veem a raiz primeira do mal. Daí decorre que a única maneira de evitar o mal seria Deus não ter feito a criação. Por toda criatura é necessariamente limitada. O mal pode ser considerado sobre diversos aspectos, de acordo com a privação que se refere. Se ocorre privação de um bem físico ou da natureza inanimada, temos o mal físico ou natural. Se a privação se refere a um bem moral,
ou uma perfeição espiritual, estamos diante do mal moral. O mal físico compreende todas as desordens da natureza inanimada. Por exemplo, terremotos, inundações, incêndios, em particular as desordens das criaturas sensíveis, os sofrimentos, as doenças e a morte. O mal moral compreende as desordens da vida moral, o pecado, o vício, a injustiça, a violência, a violação das leis estabelecida por Deus. Então, entender isso é uma coisa assim fantástica. Eu sou filho, filha amada de Deus. Entender que Deus, quando Ele me fez, Ele olhou, está em Gênesis, Ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era bonito, tudo era lindo. Mas, infelizmente, o homem tinha a liberdade que Deus deu a ele. E nós temos essa liberdade. O homem pecou. E por causa do pecado, então, o pecado entrou. Talvez você pergunte assim, mas irmã, o que eu tenho a ver, né, com eles que pecou? Adão e Eva cometem o pecado e eu tenho que assumir isso na minha vida, né? O que eu tenho a ver com isso? Pois é. O que acontece é que nós, naquela hora, a palavra de Deus foi dita. E Deus disse por 2 vezes. É muito forte isso. A partir de agora, primeiro, o homem e a mulher vai assumir toda. O homem que vinha a partir de agora, a mulher que vinha a partir de agora, vai assumir as consequências disso. E aí Deus fala por 2 vezes, eu me arrependo de ter feito o homem. Gente, isso é tão profundo. Gente, quando eu olho para esta palavra, por 2 vezes, eu me arrependo de ter feito o homem. Com certeza, Deus não quis isso para nós. Você acha que Deus queria? Inundação, guerra, terremoto. Quem que fez isso? Somos nós. Se a gente olhar, tudo que entrou de mal no mundo é culpa nossa. É nossa. Então, por mais que nós fazemos um caminho de oração, a gente não ainda atingiu a santidade como Deus nos pede. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente é pecador. Porque a gente, infelizmente, não leva uma vida com justiça, com retidão, com bondade. A gente é má. Quantas vezes a gente age com maldade? Basta Deus mexer em qualquer coisa da nossa segurança. A gente fica triste, a gente fica revoltado, porque é da nossa assim, não é da nossa natureza do batismo, mas é na nossa natureza pecaminosa. A gente peca o tempo todo a gente está pecando. A gente não queria falar mal de alguém, não é isso que São Paulo diz? Eu deixo de fazer o mal que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Então, o mal entrou, a doença entrou, o poder entrou, também entrou o quê? A ganância, né? Hoje é uma disputa entre o ser humano, uma disputa de poder, e por isso as pessoas brigam, porque tem guerra, por causa do poder. As pessoas abandonaram a via que salva, a via de Deus, para viver uma vida pagã, uma vida do seu modo, porque Ele quer ser Deus. E não foi diferente do que aconteceu com Lúcifer, né? Então, por que Deus permite o mal? Uma pergunta boa também. Já que Deus é bondade, Deus não podia fazer alguma coisa para impedir tudo isso? Deus fez. Fez ou não fez? Mandou o filho dele. Mas o Padre Hilton diz assim para nós: Deus mandou os profetas, o homem não se converteu. Deus mandou então a Virgem Maria. Deus mandou ela
para ser a mãe do Salvador, e manda seu filho Jesus, e o povo não se converte. Deus faz com que se levante um exército de mártires dentro da igreja, de santo, mas o povo não se converte. O Padre Hilton diz assim: Deus está mandando Nossa Senhora. É a última profeta dos tempos. Preste atenção nas mensagens de Nossa Senhora. É a última chance do homem. Não vai ter outra. Meus amados, eu creio que Deus é muito misericordioso e muito paciente. Para ter a paciência com a gente. Porque Ele é bom demais. Então, quando a gente consegue entender que Deus é bondade, Deus não quer o mal para nós. Porque Deus permite as catástrofes mais ou menos frequentes, as doenças, a morte, enfim. Como pode um pai deixar sofrer assim os seus filhos? Não tem ele poder para impedir o mal? E se não lhe falta poder, onde está a sua bondade? Se não o impede, ensina São Tomás de Aquino que Deus não permite o mal físico senão de um modo inteiramente acidental, como ocasião para os justos exercerem a virtude da constância, praticarem a caridade para com os menos favorecidos ou doentes. Por outro lado, ele deseja alguns males físicos como pena devido ao pecado, como forma de restabelecer a justiça ultrajada pelas faltas voluntárias. Com relação à morte, longe de ser o termo da vida, ela é a passagem para uma nova vida, onde a felicidade é completa, sem mescla de sofrimento, e onde se atinge o sumo bem, que é o próprio Deus. Então, quando eu começo a fazer um caminho de oração, eu vou fazendo também um caminho de entendimento das coisas. E não pensem vocês que é do dia para a noite que eu vou compreender tudo isso. Para que esse tempo de pandemia, né? Deus é bom, não podia ter impedido? Bem, eu uso a palavra de um padre que eu gostei muito. Quando perguntaram para ele o que o senhor pensa desse tempo de pandemia, ele disse assim: para mim, é um tempo de ajuste. Deus está ajustando as coisas. Deus está dando uma oportunidade para as pessoas, de novo, ver que o dinheiro delas não tem poder de comprar vida, saúde. Que elas precisam se dobrar mais diante da minha presença. Elas precisam ser mais preparadas, vigilantes, porque não sabe. Quem que esperava esse vírus? E um vírus que ninguém vê, não sabe aonde ele está. Um vírus que levou tantas pessoas, tantas. E de repente a gente pergunta, aonde estava Deus nessa hora? Para mim ele estava dormindo naquela barquinha, como estava com Pedro, tranquilo. Porque ele estava dando uma nova oportunidade para a gente de novo fazer a experiência dele. E se a gente olhar quem aproveitou esse tempo de pandemia, aproveitou de verdade. Esses retiros aqui é fruto da pandemia. Coisa boa. Quantas coisas boas nasceram? Muitas. Então, eu tenho certeza que muitos de nós agora vivem uma vida muito maior, a nossa amizade com Deus, e muito mais desapegada das coisas do mundo do que antes. A gente tem mais vigilância, porque hoje é um vírus, a gente não sabe o que pode vir no ano que vem ou no próximo ano. A gente não tem uma segurança do mundo da política, no mundo da economia. A gente não tem uma segurança mais em nada. A única segurança é nele.
em Deus. Então, Deus permite a dor, primeiro, para exercer em nós a virtude da constância. Entender que em tudo, em toda via cruz, se nasce também a via Páscoa. A vida não é só de cruz, não é só de lágrimas, a vida é de sorriso. A vida também é de alegria. Então, eu preciso ir entendendo que quanto mais eu estou dentro da dimensão divina que salva, menos eu estou na dimensão da razão e do mundo, do questionamento. Mas eu entro na razão, eu entro no campo da aceitação. Não entendo. Não entendo, Senhor. Até hoje, eu paro, falo assim, Jesus, não entendo, né? O que o Senhor tinha na cabeça de levar a minha amiga Clícia, a minha filhada? Não entendo. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor só faz a coisa certa. Ainda bem que o Senhor não fez a minha vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita. Só que entender isso, gente, né, Dago, Andréia, tem que ter muito joelho no chão, muita oração. Porque existe uma graça de Deus que vai entrando dentro da gente. E que vai fazendo a gente enxergar a beleza da vida como é. E só a convicção que nós fomos preparados e feitos para viver o céu aqui e agora, para continuar vivendo na eternidade, já é algo maravilhoso. Então, nós precisamos entender, é difícil, mas Deus treina os melhores soldados para as piores guerras. E se hoje você está sendo provado, exercitado, com a dor, com a perca de alguém, com as lágrimas, pode saber que teu ministério, com certeza, vai ser de muitos frutos, de muita Páscoa, de muita redenção. E como é prazeroso a gente fazer as coisas dentro da dimensão da fé, porque a fé é algo que a gente não vê, mas a fé é algo que vem também de Deus, vem do céu. Quanto ao mal moral ou pecado, Deus não pode querê-lo, nem mesmo indiretamente, mas Ele pode tirar como do mal físico algum bem, como por exemplo, do pecado do perseguidor, a manifestação da constância dos mártires. É difícil ver alguém ser perseguido, alguém dos nossos? É muito difícil. Nossa, a perseguição é algo ruim. Só que ela também foi para a vida dos nossos mártires, talvez a força maior para eles atingir o céu, aceitando o caminho de ser humilhado, perseguido. Então a possibilidade do mal moral, ensina os filósofos, é ao mesmo tempo a consequência de um grande bem. A liberdade, a condição de um bem ainda maior, o mérito. E entender isso, né? Deus deu essa liberdade para o homem, dele fazer o caminho dentro da vontade de Deus, dele ficar fora. Só que com Deus já é difícil, imagina sem. Então não dá. As criaturas racionais, os anjos e os homens, por serem dotados de inteligência, possuem o livre-arbítrio. A liberdade de escolher entre o bem, entre os bens possíveis, a capacidade de livre escolha decorre da natureza inteligente desses seres, do conhecimento que eles têm de suas próprias ações, de seus fins últimos e dos seus meios para chegar a eles. A liberdade, mesmo imperfeita, é a mais bela prerrogativa do ser racional. E pois digno da bondade divina tê-lo concedido. Deus não podia suprir no anjo e no homem a possibilidade de fazerem o mal, a não ser recusando-lhes a liberdade,
ou dando-lhes uma liberdade incapaz de falhar. Na primeira hipótese, eles ficaram rebaixados ao nível dos irracionais, o que seria indigno de criaturas espirituais, e na segunda, eles se tornariam iguais a Deus, o que é um absurdo. Deus quer que a criatura racional observe suas leis, não como um animal desprovido de razão, que age segundo os meros instintos, mas moralmente e meritoriamente. Ora, sem a possibilidade do mal moral, não haveria mérito na prática do bem, pois não há mérito senão quando se faz o bem, podendo não fazê-lo. Deus quis que os anjos e os homens fossem os agentes de sua própria felicidade, ou se tornassem responsáveis pela própria desgraça, escolhendo por si mesmos, e colaboravam ou não com a graça divina. Quando os anjos pecaram e quando os homens pecam, fazem um uso desviado de sua liberdade. Deus, porém, não tolhe a liberdade das suas criaturas racionais, em razão do seu uso desviado, porque é próprio a ele criar e não destruir. Seria contrariar-se a si mesmo, fazer criaturas livres e depois tolher-lhes a liberdade quando a usam mal. Por outro lado, a existência de seres racionais não livres é absurda. Então, entender, Deus é bom? Sim. Ninguém muda a natureza de Deus. Deus é amor? Sim. Ninguém vai mudar essa natureza de Deus. Deus é salvador? Sim, Ele salva, Ele veio para salvar. Agora, ninguém pode mudar também a liberdade do ser humano. Foi doada por Deus como um presente. E como tem os nossos santos explicando, Deus nos dá essa liberdade justamente porque Ele nos deu a possibilidade de fazer o bem. Então, se eu faço o mal que eu não quero, eu deixo de fazer o bem que eu quero. E eu não posso seguir esta via. Mas, irmãs, é tão difícil. É difícil. Eu digo para você, cada dia eu entendo mais que a gente precisa rezar mais para entrar dentro da vontade de Deus. Senão a gente vai viver uma vida medíocre nesse mundo. Sabe, os santos, eles chegavam a dizer, tem uma santa que ela dizia assim: eu fico preocupada quando eu vou chegar no céu. Olha o pensamento dessa santa, porque no céu não tem mais sofrimento. De tanto que ela aprendeu a amar a dor. De tanto que ela aprendeu a fazer experiência de céu no calvário dela, na dor dela. Ela foi visitada por Deus. Irmã Faustina, uma grande mulher dentro da igreja, que sofreu horrores. Entretanto, da onde vem esta força de uma pessoa, conseguir tirar água da pedra para continuar bebendo todo dia e vivendo nesta terra? Ela vem do sobrenatural, ela vem de Deus. Ela não vem deste mundo. Parece que na hora que a gente está na cruz ou no Calvário, parece que aquilo nunca vai sair dentro da gente. É uma dor profunda. Dói aqui dentro. Mas só aparece. O tempo vai nos formando de tal forma na escola dos santos, que a gente vai fazendo a transcendência de cada coisa. Aquilo que parecia não ter fim, agora ela tem uma direção nova de Deus. Então eu preciso entender, eu tenho a liberdade de pecar, eu tenho a liberdade de fazer o bem. Eu tenho a liberdade de seguir um caminho de via morte. Esses dias eu escutei, na madrugada, uma pessoa. Eu fiquei muito comovida com essa pessoa, porque essa pessoa vive um pecado que não agrada a Deus. E esta pessoa disse para mim, ela chorando, ela falou assim: irmã Zélia, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo sair desse pecado. Parece que a minha vida nunca vai acabar esse pecado. E eu tenho muito medo de morrer
ir para o inferno. Mas muito medo. Só não tem noção. Eu peco consciente que eu posso morrer direto para o inferno. E aquilo, meu coração encheu de dor. É como se Deus falasse assim: por favor, salva essa pessoa para mim. Por favor, ajude essa pessoa a sair desse abismo que ela está. Eu fui dormir, eu não conseguia dormir. Comecei a rezar, e eu falei: Deus, se o Senhor está confiando essa pessoa para mim, eu sei que a minha vida ainda é uma vida muito medíocre. Eu preciso mudar muito, preciso crescer muito. Eu preciso muito chegar a atingir aquilo que o Senhor quer de mim. Mas o pouco que eu posso fazer é com muito amor. E eu quero oferecer esse pouco pela salvação desta pessoa. Porque é muito duro a gente ver alguém querer sair daquilo e não conseguir. A gente precisa ajudar as pessoas a sair do meio do abismo. E para mim essa caridade por excelência, a caridade da oração, a caridade do jejum, a caridade de fazer uma penitência e não oferecer por mim, mas por alguém que precisa muito mais do que eu. De alguém que nesta hora não consegue fazer esse caminho que nós estamos fazendo aqui. O caminho da oração. Tem gente que nem conhece Deus. Tem gente que nem sabe. Eu mostrei um vídeo ontem para elas no carro. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei comovida. De verdade, esse vídeo me tocou profundamente, porque a gente às vezes acha que a gente sofre, né? A gente tem tantas dores. E a hora que eu vi esse vídeo, muito forte para mim esse vídeo. Esse vídeo para mim de uma menina que está na cama. Olha, talvez vocês não vão conseguir ver direito daí, mas essa menina, ela tem 40 anos. Ela, olha, parece que ela é uma criança. Gente, isso aqui, para mim, olha só. 40 anos de idade. E você pensa que ela está reclamando da vida? Não, se vocês verem o áudio dela, passa para eles verem, porque acho que é importante a gente ver algumas coisas para a gente criar mais. Acho que a gente precisa valorizar mais o que a gente tem, né? E essa menina, ontem, quando eu vi o vídeo dessa menina, ela tem 40 anos, mandando um abraço ainda para o Padre Reginaldo, participa de tudo que o Padre Reginaldo faz. Animada que vai ter que fazer mais uma cirurgia. Sem revolta. É um ensinamento para mim. Porque a gente, às vezes, se revolta com coisa tão pequena, né? A gente tem tudo, a gente tem perna para andar, a gente tem voz para falar, a gente tem olhos para enxergar, a gente tem a graça de comer uma boa comida, de respirar o ar puro. E às vezes a gente ainda está insatisfeito com a vida. Então, nós precisamos entender essas coisas, que há essas desordens todas. Por quê? Porque a gente não tira um bem maior. Então eu gosto muito daquele livro, um livro de um psicólogo, que para mim é um ensinamento de Deus, que é o livro do Viktor Frankl, que é um psicólogo famoso, que teve no campo de concentração, e ele que desenvolveu o curso da logoterapia. Eu sou apaixonada pela logoterapia. E ele, então, esse livro dele, para mim, que é um dos melhores, esse livro dele, ele conta todo o caminho dele, que ele viveu dentro do campo de concentração. Dentro do campo de concentração. E ele pede, então,
dentro de toda essa miséria, de ver sem tomar banho, sem comer, de ver os piolhos caindo da cabeça dele, ele encontra ainda o transcendente em tudo isso. Ele consegue encontrar uma força maior do que toda a miséria do ser humano, que é a força divina. É um homem que desenvolveu o curso da logoterapia, onde a gente tira da pedra a água, a gente tira de uma morte a vida, a gente tira de uma perseguição a graça de Deus. Isso para mim é algo muito bonito. Também tem uma outra história de um campo de concentração que depois que todo mundo, foi morto, aniquilado, um dos soldados encontraram junto com uma criança uma cartinha que essa criança escreveu à mão. E nesse recado estava escrito: Senhor Deus, perdoai todos esses que fizeram o mal com cada um de nós, porque eles são teus filhos. Usa da nossa dor, da nossa morte para salvar todos eles. Olha que coisa mais forte. Uma criança. A mesma coisa Santa Baquita, que foi escrava, queimava suas mãozinhas, seus pezinhos, cortava ela. Sofreu horrores. Quando chegou no final da vida dela, que pergunta para ela, se você pudesse fazer um caminho de justiça, de voltar até aquelas pessoas e de fazer a justiça com aquilo que elas fizeram com você, o que você faria? Eu iria diante de cada uma agradecer, porque elas foram as minhas maiores benfeitoras. Se hoje eu encontrei verdadeiramente com Deus, e se eu sou a pessoa que eu sou, foi graças a todas elas que fizeram isso com a minha vida. Transcendência. É o encontro do bem verdadeiramente, encontrar com a verdade que Deus é esta bondade. Não é porque Ele não fez aquilo que eu queria que Ele não continua sendo bom. Eu me lembro que na noite que eu rezei pela Clícia com o padre Maxwell, à meia-noite, estava eu rezando, pedindo um milagre de Deus, como eu pedi para Maria Eduarda na mesma hora também, para Deus, que a Maria Eduarda, a filha da Andréia do Dago, eu fiz todos os caminhos pedindo um milagre para Deus, como uma multidão de pessoas da face da terra. E naquela noite, quando eu rezei pela Clícia com o padre Maxwell, eu pedi o milagre, está lá a live salva. E na hora que eu desliguei aquela live, Deus falou para mim: o milagre acabou de acontecer. Eu estou te dando o milagre. Você vai receber, todo mundo que clamou por ela, o milagre. O maior milagre é o milagre da cura eterna. Deus falou comigo. Tanto é que eu não conseguia dormir. Parecia que toda hora eu ia receber uma ligação. A Clícia faleceu. E não deu outra. 10 horas da manhã, a ligação. A Clícia acabou de falecer. A mesma coisa que a Maria Eduarda. Foi a mesma coisa. Por quê? Para quê? Elas estavam prontas. Pronta para viver o paraíso. Pronta para viver aquilo que nós sonhamos tanto. Então, ainda bem que Deus faz o caminho dele. A gente precisa entender esse caminho da transcendência. É difícil, é o tempo. A dor é grande. Mas os milagres também são grandes. E o que nós vamos colher também é grande. E a esperança de encontrar eles também é grande. De saber que a gente vai viver o céu junto com eles eternamente. Ninguém vai separar. Essa é a maior alegria de saber que Deus começou uma história aqui para ela continuar no céu. Ela não vai ter término. Então, é muito maravilhoso quando Deus escuta nossas preces e faz do jeito dele. Porque o jeito nosso é o quê? Eu queria que ela estivesse aqui, as duas. Não é só uma, né?
as duas. Mas Deus, Ele não quis. E quem é dono dessas vidas? Deus. É. A Maria Eduarda tinha uma doença. Como é o nome da doença, Andréia? Fibrose cística. A Maria Eduarda é um milagre constante, né? É uma história de amor de Deus. Maria Eduarda é uma história de amor. Agora pensa, uma criança que tem a oportunidade de entrar direto no céu, né? A gente não sabe os desígnios de Deus. Aquilo que eu li de Santa Hildegarda ontem. Deus, Ele vê o futuro. E se Deus já viu que algum momento o meu sobrinho, Luan Felipe, que levou com 3 anos e 8 meses, ia se perder lá na frente, ou ia acontecer alguma coisa terrível, Deus sabe de todas as coisas. A gente não entende. Saudade é grande? É. Mas a gente tem saudade até de pessoas que a gente não morreu. Eu não tenho ou não tenho? Eu tenho. Tenho saudade da minha mãe. Tem dia que eu tenho vontade de ver minha mãe. Saudade é grande. Mas a graça também é. A gente colhe muitos frutos depois da cruz. Eu não tenho dúvida disso. Então, veja só. Quando a gente começa a entender estas coisas dentro de uma dimensão que salva, então eu sou perseguido, mas como os santos e os mártires prefeririam viver dentro da vontade de Deus, como aquela mãe do Antigo Testamento, que para mim aquela palavra é fantástica. Ela não permite que os seus 7 filhos neguem Deus, e ela vê morrendo um por um, para não negar Deus. Seu filho caçula, o último, eu fico imaginando a dor. Todos são martirizados, e por último ela, para não negar o céu. Mas o demônio quer que a gente faz o quê? Que a gente negue essa bondade de Deus na dor. Que a gente está muito volúvel para isso. Que o demônio quer que a gente não reze mais, não vai mais à missa, não confessa. É nesta hora que ele consegue tirar muitas almas de perto de Deus. Tudo que nos oferece é bom, porque a gente quer amenizar a dor. Mas essa dor não tem remédio, a não ser a Eucaristia. Então a possibilidade do mal moral, ensina os filósofos, é ao mesmo tempo a consequência de um grande bem. A liberdade é a condição de um bem ainda maior, o mérito. As criaturas racionais, os anjos, os homens, por serem dotados de inteligência, possuem o livre arbítrio. Aqui já li para vocês. Então, entender. O mal, a consequência é consequência do pecado. A estas considerações de ordem filosófica, o cristianismo acrescenta os dados revelados por Deus. Estes não somente confirmam as descobertas da razão, conferindo-lhes uma certeza absoluta, mas indo além, nos dão os meios de saber ao certo aquilo que de outro modo não passaria de mera suposição, como o mal se manifestou concretamente entre os anjos e os homens. O cristianismo rejeita toda e qualquer forma de dualismo. Tudo, eu já li aqui, né? Acho que passou. É aqui. Ao lermos no primeiro livro da Bíblia, Deus viu que todas as coisas que tinha feito eram boas. Gênesis 1:31. O livro de Eclesiástico completa: todas as obras do Senhor são boas, e cada uma delas, chegada a sua hora, fará o seu serviço. Eclesiástico 39:39. E o livro da sabedoria explica: Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos, porquanto
Ele criou todas as coisas para que subsistissem, e não havia nelas nenhum veneno mortífero, nem o domínio da morte existia sobre a terra. Sabedoria 1, do 13 a 14. Diz ainda a Escritura que na soberba que teve início toda a perdição, Tobias 4, 14, parte dos anjos se revoltou contra Deus e foram expulsos do céu, transformando-se em demônios. Do mesmo modo, nossos primeiros pais desobedeceram o Criador com o pecado original e perderam o estado de inocência e de integridade, sendo expulsos do paraíso terrestre. Como decorrência do pecado original, houve uma debilitação da natureza humana, tornando-se o homem mais vulnerável às paixões e às seduções do demônio. E mais, inclinando ao pecado, em castigo deste mesmo pecado, Deus permitiu que o sofrimento se abatesse sobre o homem e a terra e se tornasse ingrata. No Gênesis, depois da narração da primeira desobediência, vêm as palavras do Criador ao primeiro homem: porque destes ouvidos a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que eu tinha ordenado que não comesse. A terra ser maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. E ela produzirá espinhos e abrolhos. Gênesis 3, do 17 a 18. Eu, inspirado, autor de Eclesiástico, escreve, numa alusão ao pecado original: da mulher nasceu o princípio do pecado, e por causa dela é que todos morremos. Eclesiástico 25, 33. O apóstolo São Paulo resume magnificamente esta doutrina sobre o pecado original nos seguintes termos: assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 5, do 12 a 23. Em virtude da redenção operada por Jesus Cristo, entretanto, o sofrimento e a morte podem ser aproveitados pelo homem como meio de aperfeiçoamento moral, de santificação. É assim que o mesmo São Paulo exclama: a morte foi tragada na vitória de Cristo. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Prossegue: sejam dados graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos amados, sede firmes, constantes, progredi sempre na obra do Senhor, sobretudo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. 1 Coríntios 15, 54 a 58. E essa é a esperança que nos dá a força para lutar contra a ação do mal em nós mesmos e do mundo. E é a doutrina a respeito do pecado original que nos esclarece quanto à origem histórica do mal e quanto ao verdadeiro sentido da presença do mal do mundo. Do contrário, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2,7, ficaria insolúvel e nos atrairia no desespero e também da incompreensão e da revolta. Meus amados, quando a gente entende todo esse caminho, é um caminho muito forte para a gente fazer um caminho de mais experiência de Deus. Quando a gente transforma a dor a gente dá direção para ela. Tipo, estou sofrendo agora, neste momento, com falta de dinheiro. Então eu dou uma direção para essa dor. Eu ofereço pela causa de alguém, pela minha conversão, pela conversão de alguém. E aí a graça de Deus entra para me fortalecer. Não desperdice o seu sofrimento, as suas lágrimas. Aprende a dar uma direção para ela. De repente você precisa dar direção para um filho teu que não está convertido.
Então a dor presente, ela não tem proporção com a alegria futura. Diz a palavra de Deus. Tudo que Nossa Senhora viveu de dor, e não foi pouca, ela não tinha as coisas resolvidas dentro dela. Tanto é que ela diz que ela guardava no coração para dar tempo de rezar e de poder compreender com a compreensão divina o que Deus estava fazendo com aquilo. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele tem um caminho de trabalhar da nossa vida, que a gente não compreende. Vocês acham que Deus não está no controle dessa pandemia? Claro que está, Ele é Deus. Para mim, que Deus levou muitas pessoas nessa pandemia, porque se fosse em outro tempo, talvez ela se perderia. Esse tempo de pandemia foi um tempo de muita oração por todos, por quem estava na UTI, entubado, por quem estava longe de Deus. Para mim, muitas, mas muitas pessoas foram salvas nesse tempo de pandemia, com a oração de tantos, com a dor de tantos, com a renúncia de tantos. A gente não consegue compreender, claro, porque nós temos a visão de enxergar o que está aqui, dentro dessa parede. Deus sabe de tudo que vai acontecer no futuro. Eu vejo minha irmã, se o Luan Felipe não tivesse morrido, talvez, será que naquela hora teria adotado o João Miguel e o Paulo Gabriel? Está entendendo? Eu conheço mulheres que depois da morte de um filho, veio mais 2, 3 filhos. E um deles foi padre, que traz alegria até hoje para o coração dela. Toda a tristeza foi desfeita em ver que o projeto de Deus precisava continuar. Quando eu vejo os meus sobrinhos, eu vejo que a missão da minha irmã precisava continuar. Não do jeito dela, mas do jeito de Deus. Eram crianças que estavam lá não estava no abrigo, com uma mãe dependente química, um pai preso. Então, de repente, a gente não entende que nós viemos no mundo para uma missão, para cumprir um projeto de Deus. Então, nós precisamos, claro, entender isso com oração. Sem oração, nós não vamos ter força para renunciar ao pecado. Sem oração, nós não vamos ter a visão que salva, uma visão ampliada. Não vamos enxergar além. Então, nós precisamos fazer esse caminho de ser íntimo de quem pode nos dar as respostas no tempo e na hora dele, no tempo dele. Eu sou incapaz de compreender as coisas dentro do meu tempo. Agora, é normal a gente ficar bravo com Deus na hora da dor? Veja Jó, quando eu olho para Jó, eu olho para mim, né? A gente briga com Deus, a gente fala tudo, Deus nem leva em conta, porque Deus sabe que é a dor diz coisas, deixa a gente desnorteado, diz coisas que a gente nem queria dizer. Não quero mais saber desse Deus, não quero mais para a igreja. A gente se revolta com Deus, né? Mas é normal? É, só não é normal continuar brigado com Ele. Porque Ele sempre ganha. Chega uma hora que Ele não tem jeito, né? Ele fala, você não quis ficar 1 hora comigo, você vai ficar 1 semana comigo lá, de silêncio. Pronto, Deus sempre ganha. Não adianta brigar com Deus, é 2 trabalhos, de brigar e de fazer as pazes. Então é melhor ficar com Ele, do jeito dele, né? Né, Fernanda? A gente não consegue fazer a transcendência de imediato, mas com a ajuda dos nossos irmãos, quantas pessoas, nesses dias o Elano, de madrugada, falou assim, olha, eu acordei hoje pensando no Dago. Você não tem o telefone do Dago para me ligar para ele? O Elano, gente. Assim, eu estou rezando tanto pelo Dago, pela esposa dele, pela filha, que você está sempre pedindo oração, mas hoje eu acordei. Eu passei o telefone, nem sei se ele ligou para o Dago ou não, mas assim, para você ver o amor de Deus, né? O amor de Deus movedor. Para mim, o maior milagre é esse.
As pessoas dão um tempo da vida dela para nos sustentar. Quando o meu sobrinho morreu, eu fiquei tão impactada pelo amor de Deus de ver quantas pessoas que dobraram o joelho para rezar por mim e pela minha família. Por isso, quando alguém está doente, alguém está passando pelo luto, eu não meço esforço de fazer penitências duras para sustentar essas pessoas. Como é maravilhoso a gente saber que esse amor de Deus, ele acontece de formas tão surpreendentes na nossa vida. As pessoas nos carregam no colo delas pela oração. E isso é o jeito de Deus nos amar. Eu acho muito bonito a Ana, que é filha do Dago e da Andréia, que é minha filhada, de Crisma. E eu estava muito preocupada com a Ana, sabe? Muito preocupada mesmo, assim, dela se revoltar com Deus, dela não querer saber mais de Deus. E assim, ver o que ela fala, né, Andréia? É um ensinamento, assim, para a gente, porque ela fala com a autoridade da pessoa de Deus, de que Deus está falando isso, que Deus mostra isso. Então, isso é o caminho do milagre. E você sabe, né, a dor que foi, né, de início, tua preocupação com ela. Eu vejo que a Maria Eduarda estava pronta para sustentar todos vocês, né? Deus precisava de um Zaqueu. Deus precisava de um Isaac. Deus precisava de um homem preparado para poder ver a glória dele e continuar sendo, né, esta força de glória para vocês. E é maravilhoso quando a gente começa a experimentar a presença da pessoa pelo amor, que é o que os CDs do Padre Afonso nos ensina, o CD das Almas Benditas do Purgatório, que está lá no YouTube. 30 palestras das Almas Benditas do Purgatório. A gente aprende a ver a morte de uma forma mais suave, mais bonita. De entender que essa pessoa não morreu, ela só fez uma passagem. É uma ponte. Ela só atravessou a ponte. E enxerga do outro lado. E aonde nós vamos chegar também. Então, nós precisamos agora rezar mais para chegar um dia na santidade deles. E não tenho dúvida disso, que a Maria Eduarda, realmente o sofrimento dela é a Páscoa da Ana Júlia. Deus faz os caminhos perfeitos, do jeito dele. Porque a maior dor para mim, para um pai, para uma mãe, não é perder um filho dentro da dimensão como perdeu a Maria Eduarda, que não perdeu, ganhou. Mas é perder para o mundo das drogas, do álcool, de uma sexualidade sagrada. Eu vejo mãe e pai chorando 24 horas. Uma dor muito pior do que essa. Porque é uma dor de ver o filho longe de Deus se perdendo e se morre num pecado desse. Então, esta é a dor pior e é o que está aqui. Amém? Vocês conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Então vamos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.